Primeira leitura da Parashá de Bealotcha, disse Hashem para Moshe, dizendo: fale para Aharon, você vai falar com ele, Bealotcha et nerot, quando você fazer acender as velas em direção à face da menorá, vão iluminar as 7 velas. A palavra Bealotcha quer dizer acender e também quer dizer subir, como já vamos ver a explicação. Por que fala da menorá, do acendimento da menorá, do candelabro, logo depois dos nessim, dos sacrifícios que os líderes fizeram, como a gente viu na Parashá passada? Porque quando Aharon viu a inauguração que os líderes fizeram, a sua consciência ficou fraca, ele ficou um pouco chateado, porque ele não estava junto nessa inauguração, nem ele, nem sua tribo. Afinal, a tribo de Levi ela é substituída, Yosef se divide em Efraim e Menashe. Kadosh Baruch Hu falou para Aharon: pela tua vida, que o teu é maior que o deles, que você acende e limpa as velas. Uma das explicações diz que quer dizer que Aharon acendia as velas, quer dizer que ele acendia e iluminava o outro judeu. Bealotcha, por que chama de subir, acender? Porque a chama, ela sobe. Por isso, usa a expressão de acender na linguagem de subir, quando você fazer subir a chama. Daqui vim te ensinar que precisa acender ao ponto da chama subir sozinha, já está bem acesa. Outra explicação os sábios dão aqui, que tinha um degrau perante a menorá, que o Cohen subia para limpar e para acender a menorá. Então, uma lição muito bonita aqui, que quando a gente quer iluminar, quando a gente quer acender, influenciar outra pessoa, a gente precisa subir o degrau, precisamos sempre ser o exemplo. Para a face da menorá, ou seja, em direção à vela do meio, que não é um dos braços, e sim do próprio corpo da menorá, na haste central da menorá. Vão iluminar as 7 velas, ou seja, os 6 dos 6 braços vão estar em direção para o meio. Então, tanto do leste e do oeste vão estar em direção ao meio. Por quê? Para não falarem que Deus precisa de luz, quer dizer, a iluminação é para dentro de si, não é que Deus precisa que a gente acenda uma luz ali. E assim fez Aharon em direção da face da menorá, da haste central, ele acendeu as suas velas, como Hashem ordenou para Moshe. Vem falar o louvor de Aharon que ele não mudou. E essa era o feito da menorá, esculpida de ouro, até a sua base, até a sua flor, tudo esculpido, como a imagem que Hashem mostrou para Moshe, assim ele fez a menorá. O Baruch Hu mostrou com o dedo, vezê, porque Moshe teve uma dificuldade de entender, por isso fala vezê. Sempre quando fala vezê, este é que foi mostrado, foi claro. Miksha, em francês arcaico, traduz bateditz, de bater. A palavra nakshan, nesse versículo, Daniel está falando de bater um no outro. Como que funcionava? Ele pegava um bloco de um kikar de ouro, que é uma quantidade grande, ia batendo com a marreta e cortando com o cinzel, exatamente como vai esculpindo para poder fazer os órgãos como precisa ser feito, os pedaços aos braços da menorá. Mas não era feito de vários órgãos separados e depois soldado, era um bloco só esculpido, não tinha solda, não tinha nada que juntava. Aderechá até a seu pé, a sua base, ou seja, aquela caixa de baixo que é a base, que está sobre aqueles 3 pés, era oco, como era feito em candelabros de prata dos ministros. Então, quer dizer, tudo era feito esculpido, tanto uma base forte, tanto uma florzinha. Por isso que fala Aderechá adpirchá, ou seja, o próprio corpo da menorá, tudo que tem nela e também as menores. Por isso que fala Yerechá, sua base, seu pé, que é o pedaço maior da menorá, e pirchá, que é uma flor, que é o mais delicado, tudo foi feito esculpido. Por isso que fala até, como querendo falar disso até isso, tudo isso foi feito esculpido. Camaré, da maneira como Hashem mostrou, como foi mostrado no Monte Sinai, com Tashit, Ureva, Aseb, Betavnitam, faça da maneira como foi, naquele formato que foi mostrado. Assim fez a menorá. Quem fez? Aquele que fez. Mas não está escrito claramente quem. Outra explicação foi a Kadosh Baruch Hu que fez. Automaticamente foi um milagre. E disse Hashem para Moshe para falar para o povo: pegue os leviim de dentro do povo de Israel, você vai purificar eles. Como assim pegar os leviim? Como é que pega uma pessoa? Pegar quer dizer pegar com fala, ou seja, convencer que vale a pena eles serem os leviim, serem especiais no serviço de Hashem. Felizados vocês que vão ter esse mérito de servirem para Hashem. E assim você vai fazer para purificá-los, você vai jogar sobre eles mei hatata, a água da vaca vermelha, e vão passar lâmina sobre toda a carne deles, tem que cortar o cabelo, e vão lavar suas roupas, se purificar no mikve. Vão jogar a água do hatata, ou seja, aquela água da cinza da vaca vermelha, para purificar os levim que possivelmente estão impuros com contato com o morto, ou alguém que teve contato com o morto. Vevirutar, vão passar a navalha, cortar com a lâmina o cabelo. Por que tinha que os levinos cortarem o cabelo para entrar no serviço de Hashem? Diz Urashi, eu encontrei nos dias de Javi Moshe Darshan,
como eles eram um perdão, eles eram em troca dos primogênitos que fizeram idolatria, e por isso que eles deixaram de ser os sacerdotes, entraram os Leviim. E a idolatria é chamado de oferenda para os mortos. Quer dizer, não faz sentido você fazer idolatria. E o leproso é chamado de morto, assim como o leproso precisa cortar o cabelo, então aqui os Leviim vão precisar cortar o cabelo como os leprosos, já que o leproso é como morto, a idolatria é como morto, e eles estão entrando no lugar dos primogênitos que fizeram idolatria. E vão pegar um touro jovem, filhote de gado, e a sua minchá de trigo, sêmola misturado com azeite, e mais um touro jovem para hatat. Ou seja, o primeiro era olá, como a gente encontra que fala, faça um primeiro olá, e na verdade era um corban do público por conta da idolatria. E um segundo boi, por que tem que falar um segundo? Podia falar e um boi para hatat, já obviamente que é o segundo. Na verdade vem comparar, igual o primeiro é olá, não era consumido. Esse aqui, desse caso dos Levim, também esse hatat, o segundo boi, era igual ao primeiro nesse sentido que não era consumido. E tem uma base para isso no Midrash Torah Kohanim que explica esse estudo. E o diz Urashi, eu digo que isso aqui era uma instrução do momento, né? Ser feito dessa maneira, o hatat não era consumido, porque se você falasse que é pela questão da idolatria, então era para levar um bode, um sair, que era o normal, quando faz pelo pecado de idolatria, junto com um boi de olá, leva um bode. Então se levou mais um boi aqui como hatat, é porque é um caso diferente, e nesse caso ele não é consumido, é uma instrução específica para esse corban. Você vai aproximar os Levim perante o Ohel Moed e vai juntar, congregar toda a congregação do povo de Israel. Já que os Levim estão como perdão, como corban embaixo de nós, eles vêm trabalhar por nós, então que todo mundo fique ali do lado do nosso corban, vamos chamar assim, apoiando as mãos sobre eles. Como os Levim estão indo em nosso local, então a gente tem que ir lá para presenciar. E vocês vão aproximar os Levim perante Hashem, e o povo de Israel vai apoiar suas mãos sobre os Levim. E Aharon vai movimentar os Levim, fazer um movimento para Hashem do povo de Israel, e eles vão estar para servir o serviço de Hashem. Verni Faron Levim Tenofá, igual como o Hashem Metzorah, o corban de um leproso precisa ser movimentado, o animal vivo, aqui também ele vai movimentar os Levim, que era como se fosse eles sendo o corban. Está escrito 3 vezes Tenofá nessa parte. O primeiro é dos filhos de Kehat, por isso fala Verriu, Lavot, Tavdat Hashem, o serviço de Deus, que é o mais sagrado, a arca, a mesa, etc. O segundo para os filhos de Gershon, por isso fala Tenofá, Hashem, movimentado para Hashem, que também era um certo tipo de coisas sagradas, que eram parte das cortinas que eram vistas por dentro do Kodesh Kodashim, e a terceira para os filhos de Merari. Os Levim vão apoiar a mão sobre a cabeça desses bois, já que é o corban que estão fazendo, e vai ser feito um hatat e um olá para Deus, para perdoar sobre os Levim, para inaugurar o trabalho dos Levim. Você vai colocar os Levim perante Arão, perante seus filhos, vai movimentar eles o movimento para Hashem. Você vai separar os Levim de dentro do povo de Israel, e serão para mim os Levim, diz Hashem, eles são reservados para o meu serviço.